Bom, esse problema é muito clássico, né? Temos aqui um anel carregado de forma uniforme, né? Com a carga total, neste caso Q, certo? Com a carga total Q. E temos que esse anel tem um raio A. Beleza. Então a gente vai determinar o campo elétrico para estes três itens. No ponto P, que seria esse aqui, vamos a usar o resultado desse do item A para encontrar o campo elétrico aqui na origem. E depois vamos fazer este limite aqui para quando o ponto se afasta muito do anel, né? Beleza, então vamos iniciar aqui com o item A. O item A está pedindo que a gente calcule o campo elétrico devido a esse anel, certo? Então, a gente começa como sempre. A gente vai pegar um diferencial de carga, né? Podemos pegar aqui. A gente vai chamar essa carga do dq, certo? Aí a gente, né, está procurando o campo elétrico nesse ponto. A gente então imagina que esse aqui, né, se comporta como se fosse uma partícula pontual, certo? E ela emite linhas de campo, né, é a fonte. Então, em algum instante, né, esse campo elétrico que essa partícula gera vai ter que passar por aqui, né, certo? E esse campo elétrico que passa por aí, né, de forma diagonal, a gente vai chamar de diferencial de E, porque está sendo gerado por uma carga de Q, certo? Então, esse dE deve ser escrito assim, né, 4π epsilon zero, diferencial de Q, porque é, é devido a uma carga diferencial, né, um elemento de carga aí. Bom, quem que é esse R aqui? Esse R é essa distância aqui, né? Do ponto ao dq. Então, esse aqui deve ser dr, certo? Bom, o interessante desse tipo de problemas é o seguinte, apesar de que a gente não tem R de fato, né? A gente pode identificar e colocar em função das variáveis que a gente conhece. Nesse caso, a gente tem o raio do anel. Como eu sei que o dq está aí, eu posso fazer o seguinte, esse aqui também deve ser A, né? Claro, porque o raio do anel não muda, né? Então, esse ângulo deve ser 90 graus, certo? Porque aqui se forma um triângulo retângulo. Esse aqui está no plano e esse aqui é a vertical, beleza? Então, a gente pode identificar que esse aqui, o R, na verdade, é C quadrado mais A quadrado, tudo isso a 1/2, né? Pelo teorema de Pitágoras. Beleza. Agora, né? O problema é o seguinte. A gente tem componentes do DE, né? A gente pode descompor esse vetor no eixo C e nos outros eixos. Por que que eu faço isso? Porque o problema, se eu quiser encontrar só o DE assim como está na direção diagonal, vai ser muito difícil. Então, geralmente, a gente vai descompor, né? Vai escrever essas componentes. A gente vai tentar encontrar essas componentes. Então a gente tem um DEZ, que vai ser nessa direção, certo? E as outras componentes. Só que tem um detalhe. As outras componentes são como? Zero. Por quê? Pelo seguinte. Vamos imaginar que a gente tivesse escolhido outro ponto aqui, um dq. Se a gente tivesse escolhido esse aí, esse aqui vai gerar um campo, né, nessa direção, e a gente ia ter um DE exatamente com o mesmo módulo, só que em direção contrária, certo? Por que o mesmo? Porque o sistema é completamente simétrico. Então, aqui temos uma componente, né, que vai ser no plano, e por outro lado vamos ter outra componente, certo? E a gente pode concluir que esse aqui, portanto, né, se cancela uma com outra porque aponta em sentidos opostos. E no final, a gente só fica com o campo elétrico na direção Z, beleza? Mas será que existe outra forma de concluir isso? Será que eu posso deduzir e não precisar da figura? Sim, é possível. De fato, inclusive, eu vou fazer esse cálculo, tá? Só que a gente vai resolver todos esses itens e ao final eu vou mostrar por que que dá zero.
ok? Bom, então, vamos lá. Temos esse é o DE, certo? Esse é o DE, que seria esse daqui. Esquecendo desse detalhe, né, que a gente poderia ter escolhido outro daqui, eu vou só pensar nesse aqui. Esse aqui tem componentes em C e nos outros eixos, né? Então, como eu sei que vou trabalhar com componente, eu vou precisar de um ângulo. E esse ângulo vou escolher aqui, tá? Que eu vou chamar de... Vou escolher... Geralmente escolho θ, mas desta vez eu vou escolher outro por um motivo bem importante que depois vou mostrar para vocês. Vou escolher... que eu posso escolher? Alfa, tá? Vamos escolher que esse ângulo é o alfa, tá? Então, se esse é alfa, esse aqui deve ser, né? DEZ, né? Se eu para o eixo Z, né? O DZ deve ser o módulo do vetor, né? Vezes componente. Esse componente, como eu tenho um ângulo aqui, vai ser vezes multiplicado pelo seno do ângulo, certo? Esse ângulo, como provém dessa diagonal, deve ser esse daqui, né? Esse deve ser o alfa. Ok. O alfa, o seno de alfa eu posso deduzir, né? Posso encontrar. Eu vou traçar esse triângulo aqui que está em 3 dimensões, eu vou colocar num plano. Deixa eu falar aqui. Esse é o Z e esse aqui é o R, né? Que a gente viu que é Z quadrado mais A quadrado raiz, né? Por Pitágoras. Esse aqui deve ser o alfa. Então, seno de alfa é Z dividido entre o R, certo? Então, reescrevendo o DZ, DE deve ser 1 sobre 4πε0, DQ deve ser, DQ por enquanto, né? E R, vamos deixar assim, tá? Esse é o DE, vezes seno de alfa. Seno de alfa é C vezes R, tá? Então, aqui, fazendo as contas, o que a gente vai ter? Temos R ao cubo, né? Então, esse aqui é 1 sobre 4πε0. Aqui vamos ficar com Z, vou escrever aqui, com R ao cubo. Só como eu sei que R é esse valor, então eu vou substituir, tá? E vamos ver o que dá. Vamos ter Z quadrado mais A quadrado a 3 meios, né? Por causa de que está elevado ao cubo. Ok. Agora, a única coisa que eu deveria de fazer é integrar, né? Integro de um lado, integro do outro. De um lado vai dar o campo elétrico na direção Z, e desse outro lado, como essa é uma constante, não me interessa, e vamos ficar só com isso aqui. De que sobre Z mais A quadrado 3 homem. Beleza. Agora, a pergunta é, será que essa integral é fácil? Difícil? Na verdade é bem fácil. Geralmente a gente faz o seguinte, a gente analisa o sistema, né, e identifica que se trata de uma distribuição linear de carga, e às vezes a gente chama o lambda, né, o lambda, e aí a gente isola o dq, substitui aqui e integra, né? E aí a gente vê que, na verdade, esse dq integrava em uma variável que estava aqui, né? Só que tem um detalhe aqui. Neste problema, só neste, tá? Para uma distribuição uniforme de carga no anel, resulta que a integral isso aqui é bem simples. Por quê? Olhem aqui. C é a altura, né? É a distância onde eu quero calcular o campo elétrico. Esse Z, né, também é o mesmo, né? E o A é o raio do anel, que não muda. Não importa que eu faça, essas duas variáveis não mudam. Então, né, essa expressão aqui, essa fração aqui, é constante. Então, como é constante, eu não vou precisar usar o lambda. E eu vou simplesmente tirar da integral e vamos ficar com esse aqui, certo? E quem é a integral do dq? A gente deve desde carga zero até a carga tal que, certo? Então, o que a gente tem?
que esse aqui vai virar só Q, que seria a carga total. A gente tem, então, Z vezes Q dividido entre Z mais A quadrado, 3 meios. Isso é um resultado muito importante, tá? Geralmente é um problema bem clássico, então é bom a gente, talvez, decorar para a gente não estar tendo que calcular o tempo todo. Bom, esse aqui é a componente do campo elétrico na direção Z. Beleza. Como a gente tinha concluído que nas outras componentes o campo elétrico é zero, né? A gente então poderia indicar que esse aqui não é só no Z, sino no resultante. E a gente só coloca o vetor unitário, né? Que aponta na direção Z e pronto, acabou. Lembrando que esse anel, né, pode estar no plano CY ou ZX, e a variável, né, que vai indicar onde que eu estou calculando o campo, vai ser sempre no eixo do anel. Ou seja, se geralmente os problemas, ou pelo menos no livro de texto, o anel está assim. E esse aqui é o eixo X. Então a única coisa que vai mudar, né? O problema é exatamente o mesmo, é C. No lugar de Z, a gente vai ter para esse caso X. E acabou, né? A ideia é exatamente a mesma, é só trocar de variáveis só. Bom, então esse aqui é o campo elétrico devido ao anel no ponto B. Agora, vamos para o item B. No item B, vamos determinar o campo elétrico no ponto O, aqui. É fácil concluir, inclusive eu não preciso de equações, né, para concluir que o campo elétrico aí é zero. Por quê? Porque é o seguinte, é, é o seguinte, se eu tenho uma carga aqui que é positiva, vamos supor, ela gera linhas de campo. E essa linha de campo eventualmente também está aqui, né? E desse outro lado eu tenho um D que é diametralmente oposto, certo? Que vai nesse sentido. Então, uma vai anular com outra e assim por diante para todos os pontos possíveis. Então, o campo elétrico aí deveria de ser zero, né? Então, mas concluir isso pela fórmula também é possível e, na verdade, é bem fácil. O campo elétrico, então, para Z igual a zero, ou seja, a altura nesse caso tem que ser zero, então a gente usa a equação, esse daqui, quem vai zerar vai ser o Z. Zero multiplicado por qualquer número, né? Vai dar zero, então isso aqui vai zerar. Isso aqui você colocar como vetor. Isso aí é bem fácil. E finalmente o C. O C está, né, perguntando qual que é o campo elétrico se A for muito menor que C. Ou Z é muito maior que A, né? Então o ponto P vai se afastar muito do anel, vai ser uma posição aqui, vamos supor, tá? Não é o infinito, só que está muito afastado da origem. Então, a única coisa que a gente tem que fazer na nossa fórmula é fazer o seguinte, escrever C, que é muito maior a. Então, para isso, né, a gente copia a equação, o resultado do item A. Temos isso aqui, beleza? Então, se Z é muito maior a, então a gente pode ignorar esse fator aqui, né? Claro, porque se é muito maior, então significa que o raio é um valor pequeno, né? Esse pode ser 1000 e esse aqui 0,01. Então, 1000 é predominante, né? Não faz o efeito 0,001, por exemplo, no 1000. Então, a gente fica com C dividido entre nesse caso vai ficar só C quadrado, mas tem 3 meios aqui, então quadrado com quadrado vai cortar, vai ficar C ao cubo. C ao cubo com esse C vai ficar só esse aqui. Vai ficar 1 dividido, não, temos a carga ainda. A carga dividida entre C quadrado na direção Z. E essa é a resposta para esse caso. Detalhe, a direção ainda continua sendo no Z, que é lógico, né? E outra coisa importante, que esse aqui é o campo elétrico gerado por uma carga pontual. Então, desde a perspectiva de um ponto muito afastado,
do anel, vamos falar assim, o observador, né, entre aspas, o observador vai enxergar ao anel como se for um ponto. Então é por isso que está sendo como resultado, né, o campo elétrico de uma carga pontual. Agora alguém poderia perguntar, se o Z for infinito, ou seja, não muito afastado, sino infinitamente afastado, aí é fácil, né? É só colocar infinito aqui, né, e fazer as contas que o campo elétrico no infinito, né, se for, se for esse o caso, né, vai dar zero, certo? E é isso. Bom, esse aqui, né, que a gente concluiu que o E na direção C só tem essa direção por causa que as outras se anulam, a gente vai ver por que exatamente acontece isso e como se calcula de forma, né, das matemáticas mesmo, usando as contas, o cálculo. Vamos lá então, vamos iniciar como sempre a gente inicia aqui. Vamos a escolher um dq nessa direção, não é nesse ponto. Então, por que eu estou escolhendo nesse ponto? Porque vai me ajudar para mostrar que eu vou tentar ensinar para vocês. Melhor aqui, vai ser mais intuitivo. Olha, então vou escolher um dq aqui, né? As linhas de campo que geram esse dq eventualmente vai chegar ali, né? Esse vai ser o d, beleza? Então, esse DE tem componentes. E a gente viu, né, que tem componente em Z, que a gente chama de EZ, e tem componente em X e em Y. Só que, se vocês perceberem, né, esse aqui não fica nem no eixo Y nem no X. Se eu descompor realmente como deveria de ser, esse aqui é alguma coisa assim. Só deixa que eu faça isso certinho, não? Vou colocar uns eixos de outra cor. Assim. Esse aqui vamos supor que é um eixo, tá? Esse aqui vamos supor que é o eixo X, tá? É como se fosse o eixo X porque está paralelo. Esse aqui e esse aqui vai ser o eixo Y. Então, o que a gente tem? Que esse DE tem componente em Z, mas tem componente aqui também. Aqui. Esse aqui, né? E esse aqui. Então, esse aqui deveria descer, né? Deveria ser o DE na direção X. E essa componente aqui deveria descer DEY, certo? Ok, eu sei que se complica muito, mas é assim o certo. Beleza? Então, continuando, né? A gente tinha definido um ângulo, né? Aqui, nesse caso, a gente tinha chamado de alfa, tá? É só mudar um pouco a perspectiva, que é exatamente a mesma coisa que a gente fez no anterior problema. Só que essa vez estou colocando de que para que essa parte desse plano seja mais evidente, tá? Então, esse alfa estaria aqui. Aqui, então, aqui o DE, né? Em Z seria DE vezes o seno, né? De alfa, assim como a gente tinha visto aqui, vezes o seno. Ok, esse seria o Z que a gente tinha calculado. O problema, o verdadeiro problema é para os outros eixos, para o eixo X, né? Esse aí que é o problema. Então vamos lá. Para encontrar essa componente aqui, eu preciso formar um triângulo. Eu não posso formar um triângulo no espaço, né? Talvez o triângulo que eu forme aqui seja mais fácil formar num plano que formou isso aqui, certo? Se esse plano que a gente tem, esse aqui, deveria ser possível a gente escrever esse D em função desse aqui, né? Esse aqui eu coloquei vetor, sendo que a gente está trabalhando com módulo, tá? Então, como que eu calcularia a componente desse aqui, que seria esse daqui? Como que eu faria isso? Claro, porque esse alfa, né? Esse alfa não era com... Esse alfa, na verdade, era aqui, né? Que seria esse aqui. Esse alfa, certo?
E ainda continua sendo seno essa componente, tá? É, bom, se o seno é esse aqui, né? Então tá tudo ok por enquanto. Como que eu encontraria esse aqui? Por que que eu quero encontrar esse aqui? Porque assim eu posso formar um triângulo aqui com aqui sendo 90 graus, certo? Então é por isso que eu vou procurar essa distância aqui, ou essa componente, essa sombra que faz o DE sobre o plano. Então, essa aí, na verdade, é bem fácil. A gente pensa como se for uma descomposição normal, certo? Se esse meu ângulo alfa, e eu estou com esse aqui, então, e eu tenho aqui o alfa, então esse aqui é bem simples, deve ser DE. O ângulo é o cateto adjacente, deve ser o cosseno de alfa. É bem fácil, né? Porque o ângulo está do lado, então é o cosseno. Beleza. Então esse aqui é essa, né? Esse aqui é esse aqui. Agora, como já tenho isso aqui, eu posso de novo uma descomposição de novo, né? Desse termo aqui, desse aqui, agora no eixo x e depois no eixo y. E para isso eu vou precisar de um novo ângulo. E esse novo ângulo eu vou chamar de esse aqui, θ, tá? Bom, vai ser isso aí. Então temos que esse aqui, essa componente aqui, tá? Essa componente aí vai ser esse que vai ser nossa hipotenusa agora, DE cosseno de alfa, a componente aqui. Como esse ângulo θ, peguei esse aqui, né? Essa componente deve ser, se esse aqui é a hipotenusa, esse aqui deve ser o cosseno, né? Claro, vamos falar do ângulo cosseno de θ. Esse deve ser esse aqui. E esse aqui, que seria a componente em y, né? Esse, então seria a componente em x. Componente em y seria o quê? dy seria o DE, seno de alfa. Esse aqui, como é, esse era o cosseno, esse aqui deve ser o seno de, seno de alfa, não, seno de θ, certo? E pronto. Inclusive, se vocês viram a parte de coordenadas esféricas, né? A gente usa a mesma ideia para encontrar a parametrização para o eixo x, para o eixo y e o z, né? A gente descompõe os eixos e aí a gente encontra a forma como escrever o x, y e z em coordenadas esféricas. A ideia é basicamente parecida. Bom, então a gente tem para o eixo x, que é esse aqui, DE, cosseno de alfa, cosseno de θ, certo? Então, o DE a gente tinha visto que era 1 sobre 4πy, certo? Que eu vou chamar só de K zero, tá? Diferencial de Q, R quadrado, agora vem um cosseno de alfa, um cosseno de θ. Esse aqui é esse R, né? Que é do daqui até o ponto. Adicionalizando. E esse a gente tinha visto que é pelo teorema de Pitágoras, né? Que era bem fácil de encontrar. Mas eu vou escrever primeiro isso aqui. R quadrado, né? Cosseno de alfa, né? Se eu considero esse triângulo aqui, vai ser A, que seria o raio, né? A dividido entre a hipotenusa, que seria R. Esse é o cosseno de alfa. Cosseno de θ não tem como encontrar cosseno de θ, porque não estou formando nenhum triângulo. Então ficamos com cosseno de θ. Aqui temos, claro, um triângulo, só que eu não tenho dados conhecidos. Esse aqui não é o raio, esse aqui é a componente, esse aqui é a componente que estou procurando. Então fica aí, não tem como montar um triângulo com alguma informação que a gente tem. Então aqui temos R cubo, com A, né? Temos A. E aqui temos cosseno de θ. Bom, R, a gente viu, vou colocar isso aqui na frente, tá? A gente viu que, pelo teorema de Pitágoras, né, é A quadrado, que R é A quadrado, mais C ao quadrado, todos a 1/2. Então esse aqui deve ser A, C quadrado, 3/2. Cos do cubo. E o cosseno está aqui, de que? Bom, integrando, né? Integro de um lado e do outro. Ficamos com esse aqui, K0, ou a saída integral, porque né, o raio não vai mudar.
O A também não vai mudar, porque o raio do anel não muda. O C, o ponto onde eu estou calculando, também não muda. Então, igual que no caso para o eixo C, tudo isso aqui, tudo isso aqui não vai mudar em nada. Então, ficamos com isso aí. K0A, esse aqui está o cosseno de θ. Aí que é o problema. O cosseno de θ eu deixei aqui, tá? Eu não sei ainda, não identifiquei quem é esse cosseno de θ. Vou deixar aí. Bom, agora, como ainda não sei, vou pensar nesse cosseno. Esse cosseno, se eu faço o equivalente da figura aqui no plano, esse cosseno de θ seria esse aqui, certo? Esse aí. Se eu tivesse escolhido um dq, talvez esse dq, né? Talvez esse dq, desculpem, eu perdi aqui. Se eu tivesse escolhido um dq, esse aqui, esse ponto aqui estaria sendo descrito por esse θ, né? Por esse θ. Claro, estaria como se estivesse em coordenadas polares, teria o raio e teria o θ. Então, se eu faço uma integral aqui ao longo do anel, então eu vou variar θ. Então, θ aqui é variável. Então, vou necessariamente ter que integrar o θ, mas como eu vou fazer isso se esse dq, assim como está, não tem a variável dθ, né? Mas eu sei o seguinte, eu sei que o lambda é a derivada da cara com relação ao comprimento. A diferença de comprimento, né? E se eu pegar um pedaço aqui, o dl, né? dl, a gente viu que esse dl pode ser escrever como que o raio desse dt, né? E bom, a gente então pode concluir que o dq é lambda dl vai ser a vezes dθ. Mas por que dθ? Porque no outro ângulo, porque esse θ exatamente descreve, né, a variação de como varia, né, o elemento ou diferencial do dele. Se tivesse escolhido aqui, esse dθ seria esse aqui, certo? E a gente teria que integrar esse dθ ao longo do anel. Então, nesse caso, o cosseno sim vai ser integrado. Aqui, então, temos a 0a mais o d 3 meios, né? Cosseno de θ, de que é lambda a de θ. Lambda é constante, A é constante, né? Porque lambda é constante porque no problema indica que é uma distribuição uniforme. Então, esse aqui é constante, A é o raio, então a gente esquece desse. E o θ, de onde? De onde? Vai de 0 a 2π. E a integral do cosseno de θ de 0 a 2π dá 0. E é assim como a gente foi. E a componente no eixo x do campo elétrico vai ser 0. O que acontece para o eixo y? Bom, a gente começa exatamente da mesma forma. A gente descreve esse aqui, DE, que é dy, tá? Esse era dy. Só que a gente tinha escrito já DE vezes cosseno de alfa vezes seno de θ, tá? Aqui, né, escrevendo tudo de novo, esse cosseno de alfa vai ser, né, se a gente observar esse triângulo aqui, cosseno de alfa vai ser A dividido entre... Vai dar a mesma coisa que aqui, olha, é exatamente isso aqui. Então, todo vai ser exatamente o mesmo até aqui, né? Vai ser K0A dq dividido entre... Esse aqui R vai ser a mesma coisa também, quadrado mais C quadrado, 3 meios. Que em lugar de ter o cosseno, que era para o eixo x, a gente vai ter cosseno de alfa. Integrando, né? Integrando, então vamos ter que y, k, a, né? A quadrado mais c quadrado, 3 meios,
dq fica aí e ficamos com seno de θ que, de novo, a gente chegamos na mesma situação, só que no lugar de uma integral do cosseno, a gente tem integral do seno. E esse lambda aqui, ou não, esse dq, é escrito em função de lambda, como lambda vezes a de θ, certo? Então, a integral vai ficar ek0 a quadrado, z quadrado, 3 meios, de quê? De seno de θ, lambda a vezes de θ. Aqui, de 0 até 2π. Esse aqui, de novo, é uma constante, sai da integral. A gente vai ter a integral do seno de 0 a 2π. E esse aqui também dá 0. E por isso, a componente em y é 0. Então, zerou as integrais. Esse aqui tinha zerado também. E a gente já tem, né, como demonstrar, né, que as componentes em x e em y de fato dão 0. Então, é isso.